Vamos falar do Vasco, porque o Maicon, zagueiro super experiente, né, de Porto, de São Paulo, de Santos Futebol Clube, deu entrevista como reforço do Vasco. Vamos ouvir o que disse o novo zagueiro vascaíno. A partir do momento que o Paulo entrou em contato comigo, já disse para ele que eu estava pronto, não tinha tempo para esperar, ele falou para mim, então eu falei, estou pronto. Ano passado tive bons jogos, fiz a maioria dos jogos no Santos, infelizmente as lesões acabaram me atrapalhando um pouco, mas a maioria dos jogos eu joguei, fiz bons jogos, até o meado da competição nós tínhamos a segunda melhor defesa naquele ano. Eu acredito que eu fiz uma grande competição no passado, mas isso são coisas do passado, não quero focar no passado, eu quero focar agora no presente. Estou vestindo uma grande camisa, é uma grande responsabilidade, sei exatamente da responsabilidade a qual eu vim enfrentar. Estou disposto e estou preparado. Não vinha jogando como eu queria no Santos, por isso também procurei novos ares e eu vi uma porta muito linda, maravilhosa, que é a oportunidade de representar uma equipe como o Vasco e não poderia deixar escapar. Então, como você falou, estou pronto para ontem e eu espero fazer o meu melhor dentro de campo para conseguir honrar essa camisa que é muito, muito falada mundialmente. Bom, aí o Maicon, né, zagueiro super experiente, o Vasco também está trazendo o Medel, Gary Medel, jogador chileno, também 35 anos, né, muita experiência, já trouxe o Serginho, que está treinando, deve até poder estrear no final de semana, e estava tentando contratar um treinador que seria o Pesolano, né, Paulo Pesolano, que fez um ótimo trabalho no Cruzeiro na Série B do ano passado, começo de 2023 não foi tão bom, ele acabou indo para o outro time do Ronaldo, o Valladolid na Espanha, acabou sendo rebaixado com o Valladolid caiu para a Série B, né, lá de La Liga, né, no Campeonato Espanhol, mas parece que a negociação está difícil, o time espanhol só libera o Pesolano mediante pagamento de multa, que é uma multa razoavelmente alta. O Vasco está conduzindo muito mal esse processo, não sei se o Lédio concorda. É o oposto do que fez o Botafogo. O Botafogo, a notícia sobre a oficialização da saída do Luiz Castro, ela aconteceu sexta-feira por volta de 2, 3 horas da tarde. Às 9 horas da noite você já sabia quem estaria à beira do campo dirigindo o Botafogo na partida contra o próprio Vasco. O Vasco, a demissão do Barbieri foi anunciada no dia seguinte à partida contra o Goiás. Se eu não me engano, foi 11 de junho. Está fazendo 15 dias hoje. Então, e o Vasco até agora não conseguiu definir o nome para substituir o Barbieri. O Vasco não sabe se é o William Batista, aí começa a surgir notícia daqui, notícia dali. O Vasco está indo ao mercado buscar jogadores que eu não sei se eles serão fundamentais para a equipe do Vasco, porque eu não sei se quem vier a dirigir a equipe os considerará assim. Então, acho que o Vasco está jogando fora um tempo precioso para poder melhorar a sua equipe. O Vasco está numa situação angustiante para o seu torcedor na tabela de classificação. E essa situação angustiante, ela passa por uma definição sobre quem comandará a equipe. E eu não sei, Lédio, sinceramente, quem nos acompanha, se é por falta de nome, falta de interesse, que eu creio que é a menos provável, porque eu acho que há vários profissionais técnicos que querem dirigir o Vasco. Agora, eu não sei o que certamente... Eu acho que é um misto de falta de iniciativa com falta de entendimento do tamanho do Vasco, entendeu? Eu acho que quem está cuidando dessa parte de contratação do Vasco, de tomada de decisão, acho que não está percebendo exatamente o tamanho do Vasco. Os reforços não empolgam, a história do Vasco, nada empolga. Os reforços não empolgam, você não tem uma decisão sobre o treinador, não estou dizendo que tem que contratar A ou B, tem que tomar uma decisão. Tem que ter um trabalho definido. Você quer manter o William Batista, que vai para o terceiro jogo, mantém o William Batista, muita gente defende o trabalho dele, que ele estava invicto na base, no sub-20, fez um bom trabalho no América Mineiro, ótimo, então define, vai ser o William Batista, os jogadores gostam dele, não pode ficar nesse banho-maria, nessa falta de solução, o torcedor angustiado, o torcedor está começando a se autodebochar, entendeu? O torcedor está debochando do próprio clube. E isso, quando você perde o crédito com o próprio torcedor, o respeito com o seu próprio torcedor, fica muito difícil. Então o Vasco está 5 meses tentando contratar um camisa 10, não consegue contratar, já tomou não de um monte de jogador, continua sem um camisa 10, aí agora estou contratando alguns veteranos para saber se vai dar liga, mas por que esses veteranos estão chegando se você não tem treinador?
Enfim, eu costumo dizer, atualmente no Vasco não acontece nada. E o torcedor olha para o céu e reza. Você sabe que tem um detalhe, Felipe, só para... Talvez quem passou a gerenciar o Vasco do ponto de vista financeiro, Léo, não tenha ainda se dado conta do tamanho do Vasco. Eu percebo que muitas vezes, muita gente, inclusive das novas gerações, acha que o Vasco é um time de Série B. O Vasco não é um time de Série B. O Vasco esteve na Série B, essa volta agora não foi imediata, passou mais um ano na Série B, mas o Vasco é um time de Série A. Uhum. O Vasco é um dos grandes clubes da história do futebol brasileiro. E isso ninguém vai tirar do Vasco. Então o Vasco tem que ser tratado desse jeito. Quando o Vasco demite um técnico por entender que aquele técnico não terá capacidade de levar o clube até o fim da temporada, o Vasco imediatamente tem que encontrar o outro técnico. Aí alguém pode dizer assim, mas essa procura... Não, a procura, você tem que ter definido qual é o perfil do profissional que você quer para dirigir um clube do tamanho, da representatividade, da grandiosidade do Vasco. Isso tem que estar muito nítido na sua cabeça. Isso tem que ser ponto pacífico. Porque é o Vasco, não é um clube qualquer. Pensei em outra coisa, a falta de informação. Ninguém tem informação nenhuma, ninguém dá justificativo, dá explicação. Falta um rosto, né? Não tem, você não tem uma... Qual o cenário hoje? Está perto, está longe, vai ser isso? Você não tem nada. Você não sabe nada que está acontecendo dentro do Vasco. Nada. E é com esse cenário aí que o Vasco vai para o jogo do final de semana contra o Cruzeiro em São Januário, às 4 da tarde, esse jogo. Mais um jogo melancólico rodada. Com portões fechados. Mais uma vez o Vasco sem torcida para o jogo de Campeonato Brasileiro. O Vasco foi punido em 4 jogos pelas confusões depois daquele jogo contra o Goiás, derrota por 1-0. Foram incidentes depois da partida, né? Por isso talvez a diferença. Os novos reforços do clube, Cruz Maltino, o Serginho e o Maicon, poderão estrear neste sábado contra o Cruzeiro. Vamos aos detalhes deste duelo com a Roberta Barroso. Fã de esporte, Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário com portões fechados. Lembrando que o Vasco foi punido pelo STJD por conta da confusão no jogo diante do Goiás. O Vasco está pressionado, em crise, na zona de rebaixamento há 6 rodadas e depois da derrota para o Botafogo, a crise ainda aumentou. O clube está sem técnico desde a saída de Barbieri e o interino William Batista, então, comanda o time que não conta com Lucas Piton na lateral esquerda, suspenso pelo 3º cartão amarelo. A tendência é que algum jogador, então, seja improvisado ali no setor, provavelmente o zagueiro e capitão Léo. Jair teve um problema no joelho, ficou fora do último clássico e é dúvida para a partida. Já Gabriel Peck volta após cumprir suspensão. Do outro lado, o Cruzeiro vem de empate com o Internacional, antes venceu o São Paulo. O time está em 12º lugar com 18 pontos. Expulso no duelo com o Inter em Porto Alegre, o zagueiro Lucas Oliveira cumpre suspensão automática. Além dele, o lateral esquerdo Marlon também fica fora pelo 3º cartão amarelo. O lateral Elibelton, Palácios e o atacante Paulo Vitor, regularizados, estão à disposição. Vasco ainda não pontuou em São Januário no Campeonato Brasileiro. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O Vasco conseguiu reverter na justiça a interdição de seu estádio e voltará para casa após mais de 2 semanas. Neste sábado, a partir de 16 horas, contra o Cruzeiro, o time terá a chance de encerrar uma sequência negativa que vem incomodando. O clube ainda não pontuou em São Januário no Campeonato Brasileiro. Nos últimos 5 jogos do local, a equipe sequer marcou gol. Será uma partida diferente, com portões fechados. Por conta da confusão contra o Goiás, o Vasco foi punido com 4 jogos sem torcida. Para o jogo contra o Cruzeiro, neste sábado, o time terá novidades. Recém-contratados, o zagueiro Maicon e o atacante Serginho vão estrear. O volante Medel, que desembarca no Rio de Janeiro neste sábado, deve estar no estádio para acompanhar a partida. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!